Olá pessoal, eu sou Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, e como vocês sabem, meus amigos, estive rodando pelas principais regiões produtoras da Argentina na última semana, assim como passamos pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, visando avaliar a qualidade das lavouras. Escolhemos o nosso roteiro pensando principalmente nas regiões que apresentaram as principais irregularidades climáticas nesses últimos meses, realmente com o objetivo de olhar a sanidade, a qualidade das lavouras e avaliar os impactos da irregularidade climática, da seca, das altas temperaturas sobre a oferta total que sairá dessas regiões. Começo o meu relato final aqui do nosso tour falando da situação de Santa Catarina. Estivemos por lá rodando as principais regiões produtoras ali do oeste catarinense, em especial as cidades de Abelardo Luz, Bom Jesus, Xanxerê, Faxinal dos Guedes e Chapecó. Depois seguimos em direção ao meio-oeste de Santa Catarina, especialmente para o polo produtivo ali da região de Campos Novos, em direção à Serra Catarinense, especialmente ali em Brunópolis, Vargem, entre outras cidades. Diferente do cenário do ano passado, pessoal, pudemos observar que as lavouras de soja estão nesse ano em melhores condições. Em Santa Catarina, o que mais chamou a atenção foi o atraso no plantio de cerca de 10 a 14 dias em relação à média dos últimos anos, o que nos fez encontrar vários tipos de soja em diferentes graus de maturação. Lavouras já em fase inicial de formação das vagens, lavouras em florescimento e também lavouras bastante jovens plantadas aí nas últimas semanas ainda em estágio vegetativo. Vale dizer, pessoal, que em nossa avaliação não teremos perdas produtivas na soja catarinense. E de fato esse é um padrão que a gente encontra mais na região nesse momento. Lavouras ainda em estágio vegetativo, iniciando aí a emissão de flores, né? Entrando aí em R1. E de fato lavouras em ótimas condições, pessoal. E o que a gente tem visto em termos de lavoura não é muito diferente do que a gente viu lá no oeste catarinense. De fato, lavouras mais novas, poucas lavouras que a gente tem encontrado aí já em período de formação de vagens ou florescimento, uma boa parte delas, a maior parte delas, ainda em período vegetativo. Mais uma vez, pessoal, uma lavoura com um bom estado de desenvolvimento geral, lavouras entrando aí na fase reprodutiva, início do florescimento, nenhum sinal de déficit hídrico, nenhum ataque severo de lagarta, doenças, uma lavoura em excelente condição inicial. Já para o caso do milho, a situação é um pouco diferente. O milho lá é plantado desde ali do mês de agosto, início de setembro, e de fato esses milhos tiveram aí uma irregularidade climática bastante marcante entre os períodos ali de setembro, outubro, novembro até o começo de dezembro. Além da irregularidade de chuvas, Santa Catarina também teve temperaturas abaixo da normalidade nesse período, inclusive com geadas ocorrendo no final de outubro e início de novembro, algo bem atípico e que de fato contribuiu também para a irregularidade das lavouras de milho. Apesar de não ter graves problemas na produtividade dessas lavouras, observamos bastante variabilidade na qualidade das lavouras, o que nos levou a pequenos cortes na produtividade esperada lá para Santa Catarina. Nota-se que aqui é um milho que está com bom desenvolvimento, uma boa formação de plantas, porém não parece ser um milho aí de alta tecnologia, um milho com alto grau de investimento, espigas aí de tamanho moderado, mas é importante dizer, pessoal, que a região está com uma alta variabilidade em relação à qualidade das lavouras de milho verão. As lavouras têm apresentado aí uma alta variabilidade em termos de plantio, foram plantios diferenciados, nós vemos lavouras ainda em início de formação de espigas, outras já com as espigas formadas, começando o processo de enchimento de grãos, e de fato a gente vê poucas lavouras ruins nas regiões que a gente passou. Boa variabilidade das lavouras, mas não temos encontrado lavouras em situação muito precária. Há uma perda de potencial em algumas regiões daqui da região, algumas localidades aqui da região, mas de fato as lavouras que a gente tem encontrado em campo, algumas delas com um plantio mais tardio do que normalmente aconteceria na região, mas de fato em boas condições gerais de desenvolvimento. Como a gente viu aquelas lavouras anteriores em padrão muito bom, aqui a gente já vê lavouras que não estão com um padrão tão interessante, não vão ter teto de produtividade nessa safra, vão sentir sim, vão ter algumas perdas. Não é uma lavoura totalmente ruim, mas a gente já nota que são lavouras com teto produtivo menor. Nós vamos mandar o relatório também em PDF para que vocês possam observar os números de forma mais detalhada, mas já adianto a vocês
que no caso do milho, em nossa avaliação, a produção deve ficar em torno de 2,5 a 2,6 milhões de toneladas lá em Santa Catarina, uma alta de 19% em relação à safra passada, que teve quebras, enquanto a soja deve produzir cerca de 2,7 milhões de toneladas, uma alta de mais de 30% em relação à safra passada. A alta essa puxada pelo aumento da área e também pela qualidade das lavouras superior ao que se observava no ano passado. Depois de visitar Santa Catarina, pessoal, foi a vez do Rio Grande do Sul. Nós entramos no Rio Grande pela divisa ali com Santa Catarina, na cidade de Barracão, e começamos o nosso destino rumo ao sul do Rio Grande do Sul, passando pelos polos produtivos, as regiões produtoras de Lagoa Vermelha e descendo em direção às regiões do Vale Verde, Butiá, São Gabriel e outras cidades mais ao sul do Rio Grande do Sul. Depois de cruzar ali a porção sul em direção à Uruguaiana, entramos na Argentina, fizemos o nosso tour e depois voltamos ao Rio Grande do Sul pela região de São Borja, fronteira de São Borja, e rodamos o polo produtivo gaúcho, passando ali pelas regiões tanto das Missões, como também Ijuí, Carazinho, proximidades de Passo Fundo e subindo de volta em direção a Santa Catarina, ali pela divisa próxima a Nonoai e Goiôerê. Pessoal, o que vimos no Rio Grande do Sul foi diferente do que encontramos, por exemplo, em Santa Catarina. No sul do Rio Grande do Sul, em especial ali nas regiões de Eldorado, Vale Verde e dali para baixo, e pegando toda essa porção ao sul da região, também ali com Butiá, São Gabriel, em direção à Uruguaiana, encontramos soja em condições delicadas. As temperaturas bastante altas na região na semana passada, algo que tem se mantido também nessa semana, e a irregularidade climática de chuvas, também foi marcante nesse ciclo produtivo. Boa parte dos clientes ali visitados não tinham recebido chuvas significativas nesse ano de 2023. Com base nisso, pessoal, realmente teremos perdas produtivas lá no Rio Grande do Sul, mas é importante dizer que a porção centro-norte do Rio Grande do Sul, na soja, encontramos ótimas e boas condições. Há sinais sim de déficit hídrico, estresse hídrico em algumas lavouras mais do centro-norte gaúcho, mas de fato, por ter também uma safra mais tardia, que ainda em grande parte se encontra em período vegetativo ou início do florescimento, há a capacidade de uma produção bem próxima da normalidade no Rio Grande do Sul, em nossa opinião, nestas regiões. Essa é uma variedade de grupo maturação 5.2, pessoal, e que logicamente sofreu com a falta de chuvas. Por ser uma variedade mais precoce, o potencial produtivo aqui já está bem abalado. A gente vê muitas folhas secas já, o chão já repleto de folhas caídas. É uma lavoura que, se chovesse, teria aí condição de uma recuperação parcial, mas o potencial produtivo já está bem abalado aqui, muito pouca chuva, e de lá para cá, nesses últimos 15 a 20 dias, não tivemos novas chuvas. O estande de plantas está bem abalado, as plantas ainda, algumas sementes ainda tentando sair do solo. Se não tivermos chuvas nesses próximos dias, o estande vai ficar bastante abalado. Aqui no Rio Grande do Sul, e de fato, pessoal, a situação é bastante delicada nas lavouras de soja aqui dessa região. Já são vários dias sem chuva, as temperaturas hoje na casa aí dos 34 a 35 graus Celsius, e o que a gente tem visto são lavouras bastante sentidas, pessoal. Quando a gente vai caminhando mais ao norte, já estamos aqui entre Santo Antônio e São Luís Gonzaga, a situação vai melhorando bastante. Realmente tem muita umidade no solo aqui, as chuvas foram bem satisfatórias aí nos últimos dias. Estamos aqui numa lavoura de soja que está em excelentes condições de desenvolvimento. Essa é uma das lavouras mais bonitas que já visitamos até o momento. É uma lavoura que ainda não entrou na fase reprodutiva, já está com um porte excelente, uma lavoura em excelente condição e que de fato retrata bem o que temos visto aqui no Rio Grande do Sul. Quanto mais ao sul do estado vimos as piores condições, quanto mais ao norte do estado as condições são melhores, isso falando da soja. Então o número do Rio Grande do Sul para a soja ele ficará menor do que a expectativa inicial, devido às quebras principalmente no sul do Rio Grande, porém uma safra muito melhor do que encontrávamos no ano passado. Para se ter uma ideia, pessoal, na nossa expectativa, 18,5 milhões de toneladas devem ser colhidas de soja no Rio Grande do Sul, um aumento de mais de 100% em relação à safra passada. Vale dizer que esse número já compreende uma quebra, sim, porque pela área cultivada lá no Rio Grande do Sul havia a possibilidade de uma produção mais próxima da casa das 20 milhões de toneladas. Já para o milho, pessoal, a situação é mais delicada, assim como Santa Catarina.
O milho gaúcho, também plantado ali entre agosto e setembro, pegou todo aquele período de irregularidade de clima, frio excessivo e falta de chuvas. E de fato as lavouras que a gente visitou têm sim uma aparente quebra de produção. Mais ao sul do estado a situação é mais delicada, assim como observamos na soja. Um dos nossos clientes que estava em colheita tinha uma expectativa, por exemplo, de produção de pelo menos 160, 170 sacas por hectare, que é uma produtividade normal para o verão, porém a colheita estava girando em torno ali, ele já tinha mais de 30% da área colhida, as produtividades estavam girando em torno de 80 a 90 sacas, uma quebra bem significativa e que deve sim ocorrer em outras regiões. Mais ao centro-norte do Rio Grande do Sul a gente viu lavouras em melhores condições, mas ainda assim os sinais de perda produtiva eram aparentes, com principalmente porte das plantas, porte das espigas e a formação das espigas não tão boas quanto poderiam estar. Esse milho plantado no final de agosto, início de setembro, ele pegou uma janela de chuvas bastante irregular e o que marcou também foi a presença do frio bastante tardio. Nós tivemos geadas aqui na região até o final de outubro. Isso é visto principalmente no porte dessas lavouras, que ficaram um pouco mais baixo do que a normalidade. Foi muito forte, muito grande, assim. No mês de novembro, depois pós-pendão dele, a gente teve uma chuva de 10 milímetros e uma de 12 no mês de novembro. E o mês de dezembro teve chuva de 44 milímetros, então o milho já estava maturando, já crescendo, então já não teve muito o que fazer. Então a nossa colheita aí estão colhendo em torno de 80, 90 sacas por hectare. A chuva potencial para colher é 100 sacas. No milho, essas chuvas realmente chegaram tarde. Notem aí o padrão das espigas que temos encontrado aí nessa lavoura. Estávamos conversando com um produtor que estava em colheita aqui próximo agora há poucos minutos e realmente as produtividades do milho verão decepcionam bastante, estão ficando abaixo até da casa das 75 sacas por hectare. Essa lavoura já bem próxima aí do período de colheita, já é uma lavoura bem madura, com os grãos já secos. Notem o padrão de espiga, pessoal, espigas realmente aqui não formaram aí a parte final dela, né, as ponteiras, e de fato é uma espiga com um porte mais fraco, digamos assim, para uma lavoura de milho verão. Certamente aqui é uma lavoura que vai ter perdas produtivas. Em termos de milho, temos aí o número de 4,66 milhões de toneladas para essa safra de verão, o que representa aí um aumento de 60% em relação à safra passada, onde as quebras foram muito mais expressivas. Pessoal, passado o Rio Grande do Sul, como eu falei antes, nós entramos na Argentina pela região da fronteira de Uruguaiana e de lá fomos cruzando as principais províncias produtoras, inicialmente em direção ao sul da Argentina. A primeira província visitada foi a província de Entre Rios, que é responsável por 5% da produção de milho lá da Argentina e 6% da produção de soja. Em Entre Rios, nós encontramos, junto com Santa Fé, a situação mais delicada em termos gerais de lavouras. Muitas áreas ainda sem semear, muitas áreas ainda sem plantio, que provavelmente serão implementadas com o milho de segunda safra, lá o milho plantado mais tarde, e de fato as lavouras encontradas de soja se encontravam ainda nos períodos iniciais de desenvolvimento, com a grande maioria delas ainda em fase vegetativa. Analisando, pessoal, os dados das bolsas locais, principalmente Bolsa de Rosário e Bolsa de Buenos Aires, pudemos comprovar o que vimos em campo. Apenas 25% das lavouras de Entre Rios de soja já estão no reprodutivo, com 75% delas ainda em fase vegetativa. A soja tem sinais claros de déficit hídrico, estresse hídrico, já há perda de bacheiro de folhas, já há abortamento de flores em alguns casos dessas áreas mais adiantadas, mas como vocês vão poder notar, pessoal, ainda são lavouras que estão razoavelmente bem implementadas. Se tivermos uma mudança climática, como está previsto para os próximos dias, e as chuvas já estão chegando até a essas regiões, há sim a possibilidade de estancamento nas perdas de Entre Rios e uma melhora nessas lavouras de soja, em especial essas que ainda se encontravam em período vegetativo, que são a grande maioria delas. Nós estamos aqui numa lavoura de soja, pessoal, o tempo está bastante seco por aqui. Ontem pegamos uma pequena garoa, estamos próximos da cidade de Federal.
É uma garoa muito fraca, pessoal. O dia amanheceu hoje, são 8h30 da manhã aqui na Argentina agora e já temos 33 graus de temperatura. Essas temperaturas devem chegar tranquilamente aos 40 graus na parte da tarde. O que se nota é que as lavouras plantadas de soja, elas estão em fase bem inicial ainda de desenvolvimento. São lavouras plantadas há poucas semanas e que estão com seu desenvolvimento bastante travado. Um plantio realizado no mês de novembro, são plantas que estão emitindo aí as primeiras flores, porém essa soja está completamente paralisada, pessoal. A seca aqui é marcante, solo completamente rachado, sem qualquer umidade. Notem o estado das plantas, pessoal, já bastante seco, ó, folhas secas não só no bacheiro, já na parte superior da planta. Essa é uma lavoura, pessoal, que está em degradação. Se ela não tiver chuvas daqui para frente, essa lavoura está se entregando. Realmente a gente vê muitas folhas amarelecidas, já folhas muito secas na maior parte da planta, folhas em total murcha. À medida que a gente se aproxima aqui do meio-dia, no horário que estamos gravando esse vídeo, as temperaturas já chegam a 38 graus, a sensação térmica supera os 40 graus aqui na região. No caso do milho, pessoal, cerca de 70% do milho já pendoado lá na região de Entre Rios e de fato as quebras produtivas serão bastante grandes devido ao estágio mais avançado do milho. O milho já não tem toda essa capacidade de recuperação após a sua fase de florescimento e formação inicial das espigas. De fato, algo que a gente reparou para toda a Argentina, especialmente o milho plantado mais cedo, que soma aí 25% da área total da Argentina nesse ano, esse milho sofrerá graves perdas de produção que vão girar ali pelo menos entre 60% a 70% do potencial produtivo, ao que realmente constatamos quando passamos por lá. Pessoal, essa é uma lavoura padrão do que temos encontrado aqui em termos de milho na região. São plantios, né, feitos aí, plantios do cedo, plantios que foram realizados ali no mês de agosto, início de setembro, e essa é a realidade geral das lavouras, pessoal. Um porte de lavouras muito ruim, a formação das espigas bem ruim também. Vocês podem notar aqui uma espiga mal formada, de pequeno porte. As lavouras estão completamente secas já, pessoal. Anteciparam seu ciclo devido à falta de chuvas. Estamos aqui por volta das 10 horas da manhã, já são 37 graus de temperaturas, nenhum sinal de nuvens no radar, no céu, o céu bem aberto. E de fato, pessoal, as perdas vão ser gravíssimas aqui no milho verão. Depois de Entre Rios, passamos ali o Rio Paraná em direção a Santa Fé, que é uma das principais províncias produtoras, representando aí 12% do milho da Argentina e 18% da soja. Como eu falei antes, na situação de Entre Rios, realmente Santa Fé é onde vimos uma situação um pouco mais delicada, especialmente quando caminhávamos mais ao sul de Santa Fé. Muitas lavouras de milho já bem adiantadas, já em fase de maturação final e com o potencial produtivo totalmente afetado, porte de plantas bastante baixo, a formação das espigas em péssimas condições. De fato, esse milho plantado mais cedo lá na província de Santa Fé sofrerá graves perdas produtivas nos níveis que observamos em Entre Rios. De 1h da tarde nós estamos com 42 graus de temperatura e a situação desse milho é bastante desastrosa. Até peguei algumas espigas aqui para analisar. Vejam o tamanho dessas espigas de milho, realmente o porte totalmente afetado. É uma planta que já caminhou diretamente aí para sua senescência. Esse milho ainda está em estado de grão leitoso, é um milho que ainda não está próximo aí do período de colheita, está em secamento, mas ainda é um grão leitoso e realmente a produtividade totalmente afetada, pessoal. Dificilmente esse milho aí terá condições de produzir mais do que 30 sacos por hectare e olhe lá, realmente uma situação bem delicada. No caso da soja, pessoal, um cenário muito parecido também com o que vimos lá em Entre Rios. Apenas 10% das lavouras de Santa Fé já entraram no período reprodutivo e se encontram ali entre os estágios de R1 e R3. Dito isso, pessoal, mais de 80%, 90% das lavouras ainda estavam em estágio vegetativo e isso foi claramente notado em nossa visita.
É claro que plantas em estágio vegetativo sofreram ali perda já de parte do seu bacheiro, tiveram o estande de plantas afetado, mas a soja ela é uma planta que compensa, né, algumas perdas de estande principalmente, e de fato há sim a possibilidade de recuperação parcial nessas lavouras lá de Santa Fé. A situação é bastante delicada, eles precisam de chuvas em bons volumes, não é pouca chuva, realmente precisa mudar o padrão de umidade dos solos, que estavam realmente muito secos, mas de fato há sim a capacidade de recuperação dessas lavouras. Vocês estão acompanhando as imagens aí, notem que pelas altas temperaturas e toda a falta de chuvas que tivemos nas últimas semanas e meses na Argentina, eu confesso que até esperava uma situação mais delicada. Algumas áreas, especialmente aquelas com uma palhada mais bem estruturada, a gente via ainda a capacidade ali, uma formação de plantas pelo menos razoável perto de toda a situação climática delicada que eles tiveram. Chama atenção também para a soja, pessoal, apesar de toda a secura e temperaturas altas que a gente está vendo aqui, em geral as lavouras que a gente está vendo aqui em Santa Fé são lavouras que ainda estão em estado vegetativo e com boa instalação. A gente não vê tantas falhas de plantio. É claro que o stand está afetado, mas a gente não vê uma condição tão drástica. E isso gera um sentimento importante também, pensando em termos de mercado. A gente sabe que há a chegada de uma frente fria a partir da semana que vem aqui na Argentina. Essa frente fria realmente, se confirmar e trouxer chuvas significativas, essas sojas que estão em estágio vegetativo, elas têm condição sim de recuperação e o mercado pode realmente reagir a isso. Depois de passar por Santa Fé, seguimos em direção ao sul da Argentina e entramos na principal província produtora, a província de Buenos Aires, que representa aí 31% da produção de soja e 28% da produção de milho. Diferente do que encontramos nas demais localidades, a província de Buenos Aires está com os estágios das lavouras um pouco mais avançados, especialmente na soja. Pelos relatórios das bolsas locais e que vimos também em campo, cerca de 40% a 45% dessas lavouras já estão em estágio reprodutivo. Elas poderiam estar bem piores do que, dado o estágio mais avançado de desenvolvimento, poderiam estar em estágio pior do que encontramos em Santa Fé e Entre Rios. Porém, o índice pluviométrico em Buenos Aires foi maior do que tivemos nessas outras regiões visitadas inicialmente. E, de fato, encontramos lavouras com muita variabilidade, algumas lavouras um pouco mais estressadas hidricamente e outras lavouras até em condições razoavelmente boas. Buenos Aires certamente terá perdas, mas de fato essas perdas não são tão significativas como vimos e como teremos em outras regiões produtoras como Santa Fé e Entre Rios, conforme eu citei para vocês. Então, de fato, a principal província produtora da Argentina tinha condições um pouco melhores e algo que a gente já vinha monitorando. De fato, a gente observava ali os acumulados de chuvas eram um pouco melhores ali na região de Buenos Aires e, de fato, olhando os campos, nós vimos uma situação menos delicada, menos grave do que encontramos em Santa Fé, por exemplo, e em Entre Rios. É claro que Buenos Aires é uma província grande, né? Tem várias regiões principais de produção, mas nas regiões passadas, que eram realmente o foco do período seco, especialmente as áreas mais próximas ali da fronteira de Córdoba e Santa Fé, nós encontramos uma situação até melhor do que esperávamos, com lavouras até em estágio razoavelmente bom. Uma lavoura um pouco mais adiantada, já estamos em fase aqui inicial do período reprodutivo, essa lavoura está emitindo as primeiras flores. Pessoal, estágio geral da lavoura, novamente, né, sentindo muito o déficit hídrico, temperatura agora nesse momento de 43 graus aqui na região. Notem aí as plantas
ainda não estão com grande perda do bacheiro, grande perda da massa vegetal. A gente já começa a notar o amarelecimento, o secamento das folhas do bacheiro, mas em situação, por exemplo, melhor do que encontramos em algumas áreas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Volto a dizer, pessoal, as lavouras de soja ainda têm apresentado uma capacidade de potencial. Vão depender muito do que vai acontecer daqui para frente e da capacidade de chuvas que teremos daqui em diante. À minha direita aqui, uma lavoura de soja, está ainda em estágio vegetativo, longe ainda da emissão das primeiras flores. De forma geral, pessoal, a gente vê que apesar da superfície bastante seca, há umidade no solo. Para o milho, mesmo cenário de antes. Aqueles cultivos mais precoces foram os que mais sofreram, mas de fato, mais de 70% de todo o milho argentino foi plantado pós-dezembro, então são lavouras ainda em estágios mais iniciais de desenvolvimento e que apresentam alguma capacidade de recuperação. Não podemos depositar todas as nossas fichas numa quebra se agravando na Argentina, fato que não está acontecendo, encontramos uma situação até melhor do que esperávamos. À minha esquerda aqui uma lavoura de milho, uma lavoura bem nova, ainda nos estágios vegetativos, emitindo as suas folhas. E de fato também é uma lavoura que precisa de água, pessoal, já tem sinais de estresse hídrico, assim como a soja, mas uma situação bem menos delicada do que vimos mais ao norte do país. Depois de Buenos Aires, pessoal, passamos para a província de Córdoba, a segunda principal província produtora lá da Argentina, com 26,5% da soja e 30% do milho. Nessa província, pessoal, a região sul dela se encontrava numa situação um pouco mais delicada, realmente as lavouras um pouco mais adiantadas e que os sinais de estresse hídrico eram maiores. Porém, à medida que a gente foi chegando ao centro da província e já em direção ao norte, a situação mudou bastante. A gente já conseguia perceber umidade nos solos, não na camada superficial, mas não precisava de muito para encontrar o solo úmido ali, já nessas porções mais do centro e do norte de Córdoba, e de fato foi uma província que nos surpreendeu bastante porque encontramos a qualidade das lavouras bem melhor do que esperávamos. Córdoba tinha apenas 8% de suas áreas em reprodutivo, quando a gente fala da soja. Então é uma província que tem uma produção muito significativa, né, 26% da soja da Argentina, e que de fato tem melhores condições de recuperação e estágio atual das lavouras do que encontramos mais ao leste do país. Realmente Córdoba vai ter perdas também, assim como toda a Argentina, mas as perdas em Córdoba devem ser menores do que encontramos em Santa Fé e Entre Rios, e até encontramos áreas bastante boas, já nas proximidades inclusive da cidade de Córdoba e em direção ao norte, encontramos lavouras bastante jovens, inclusive de milho já plantado mais tarde, em que não havia nem sinais de déficit hídrico, de estresse hídrico agressivo. Lavouras que tiveram chuvas nos dias que passamos por ali, algumas chuvas de 40 milímetros, 30 milímetros, eles tiveram 3 episódios de chuvas ao longo de 2023, diferente do que outras regiões da Argentina, nenhuma chuva muito agressiva, mas sim estava chovendo melhor do que em outras regiões. Córdoba realmente foi um destaque positivo em relação à qualidade das lavouras lá em solo argentino. E de fato, pessoal, as condições de lavouras que temos encontrado aqui em Córdoba diferem do que vimos em Entre Rios, principalmente, e em Santa Fé. É claro que há sinais sim de estresse hídrico nas plantas, as plantas estão aí, o solo bastante seco na camada superficial, mas muito diferente do que encontramos lá atrás. É uma lavoura que tem condições sim de performar bem, se receber bons volumes de chuvas daqui para frente. Esse é o padrão que temos encontrado, pessoal. O que chamou a atenção foi que na parte mais ao sul de Córdoba, a grande maioria das áreas já foram semeadas, enquanto aqui a gente vai subindo ao norte de Córdoba, a gente já vê algumas áreas ainda não semeadas, enquanto algumas lavouras mais adiantadas já se aproximando do período reprodutivo. Mas aqui, como a gente nota, é uma lavoura bem instalada, está com bom desenvolvimento, e a grande diferença para as lavouras que encontramos lá é a época de plantio, né? Essas foram lavouras plantadas mais tarde, e o regime pluviométrico que a província aqui recebeu. Foram cerca de 3 a 4 chuvas entre o Natal até hoje é dia 20 de janeiro, volumes acumulados aí que variam entre 50 e 60 milímetros, não são grandes volumes, mas uma situação bem mais tranquila do que encontramos nas demais regiões.
Para fechar o nosso tour, pessoal, caminhamos em direção ao norte da Argentina, passando novamente parte da província de Santa Fé, mais ao oeste da região, e cruzando o norte ali da Argentina, sentido Santiago del Estero e a província de Chaco. Santiago del Estero e Chaco são responsáveis por 10% da produção tanto de soja quanto de milho. Nota-se que lá é uma região de fronteira, uma região de expansão da produção da Argentina. Realmente o porte das fazendas, porte grande, fazendas bem estruturadas lá na região, que mostram que são regiões um pouco mais novas de produção de soja e milho do que as tradicionais áreas mais ao sul da Argentina. Ali o grande ponto, pessoal, foram as altas temperaturas. Nas demais províncias, nós encontramos temperaturas que sempre oscilavam ao longo do dia entre 35 a 40 graus. Em Santiago del Estero, especificamente, quando cruzamos por lá, encontramos temperaturas entre 43 e 45 graus Celsius e principalmente entre as 15 e as 18 horas. Inclusive, a maior temperatura que a gente encontrou por lá, que foi um período que chegou a bater 46 graus, já eram 7 horas da noite, 19 horas, e as temperaturas permaneciam muito altas. O que chamou a atenção lá é que a safra é mais tardia na região, realmente muitas áreas ainda sem plantio, muitas áreas de milho e de soja em fases iniciais de desenvolvimento, soja em V2, soja em V4, mesma coisa para o milho. E quando passamos por ali no dia anterior, conversando com agrônomos e produtores da região, tinha dado uma chuva bem generalizada na região, cerca de 80 milímetros nas principais áreas ali de Santiago del Estero e Chaco, especialmente Santiago del Estero, e de fato os produtores estavam acelerados buscando finalizar o seu plantio e também fazer os manejos de herbicida. Nós vimos muitas máquinas no campo, diferente do que encontrávamos, por exemplo, nas porções mais ao sul, que a secura total impedia qualquer tipo de manejo nas lavouras. Ali a gente vê que a situação não é tão grave, as lavouras ainda em estágio muito jovem. Claro que o calor preocupa bastante, temperaturas acima de 40 graus estavam muito comuns na semana passada. Essa semana, acompanhando os mapas e os registros climáticos, as temperaturas já baixaram e de fato Santiago del Estero e Chaco, em nossa opinião, não terão graves quebras de produção, principalmente por ser uma área mais tardia de cultivo e que não sofreu com todo o período seco observado aí nos últimos meses. Olá pessoal, seguimos aqui em Santiago del Estero, agora numa lavoura de soja, e o que se nota, pessoal, é que de fato é uma soja que não tem tanto os efeitos de estresse hídrico. Estamos com 43 graus de temperatura agora no momento e mesmo assim essa lavoura ainda não mostra claros sinais de déficit hídrico nem estresse. Notem que é uma lavoura com boa palhada, uma boa palhada de milho. Quando a gente olha um pouco aqui no solo, a gente nota que a umidade já está presente aí nas camadas aqui, logo após a camada superficial do solo. Segundo os agrônomos aqui da região que conversamos, tivemos uma chuva quarta-feira e outra chuva ontem, acumulado aí entre 80 e 90 milímetros. Isso animou os produtores, como vocês vão poder ver nas fotos aí, o pessoal voltou a plantar aqui na região. Temos acompanhado que as principais lavouras que temos visto na região ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, assim como observamos na província de Córdoba. De fato, pessoal, são lavouras jovens, o milho de segunda planta, a soja também, a grande maioria delas em fase vegetativa, ainda fase inicial. Estamos aqui numa propriedade, conversamos agora com o agrônomo da fazenda que estamos aqui ao lado. O pessoal está fazendo a aplicação de herbicida, aproveitando as chuvas que chegaram à região entre quarta-feira e ontem. O que impressiona nessa região, pessoal, são as temperaturas. Ontem nós pegamos temperaturas de até 46 graus, isso já entre as 7 e 8 da noite. Hoje são 8 horas da manhã, aqui já está na faixa aí de 35, 36 graus. Estamos numa lavoura de soja, pessoal, uma das lavouras mais adiantadas que encontramos aqui na região. Realmente essa é uma região ao norte aqui que planta um pouco mais tarde do que as áreas ao sul que vimos aí ao longo do nosso tour. E de fato essas áreas mais tardias têm encontrado condições um pouco melhores, já que as áreas mais precoces, elas pegaram todo o período seco.
Bom pessoal, agora para terminar, gostaria de deixar algumas considerações. Avalio o tour como extremamente positivo, pessoal. Realmente, quando a gente acompanha as notícias daqui de fora, a gente fica até tendo uma visão um pouco diferente do que quando a gente vai lá em loco observar realmente a qualidade das lavouras. De fato, fiquei surpreendido com o que encontrei, surpreendido positivamente, que realmente com temperaturas acima dos 40 graus e a completa falta de chuvas, eu esperava um cenário um pouco mais drástico. Para o milho, esse cenário drástico, milho do cedo, né? Esse cenário mais drástico ficou bem claro para a gente, as perdas são irrecuperáveis e muito graves, mas vale dizer que somente 25% da área argentina de milho é semeada até o mês de novembro. 75% dela é semeada após o mês de dezembro, então, e essas áreas que já estão encontrando condições de umidade um pouco melhores, tem chuva no radar aí pela frente. Então essas áreas, esse 75% do milho mais do tarde, ele tem melhores condições de recuperação. No caso da soja, chamou a atenção o grave atraso no plantio, pelo menos aí 14 a 18 dias de atraso no plantio em relação à média dos últimos 5 anos, e isso também traz uma condição de recuperação um pouco melhor para essas lavouras já implementadas. Nossos clientes, pessoal, trouxeram muitas dúvidas para a gente questionar os produtores, os profissionais do agro de lá. Um ponto importante, pessoal, em termos de custos de produção. Realmente os custos de produção na Argentina são bem mais baixos do que a gente encontra aqui no Brasil. Muitos produtores relataram aí custos girando na casa de 25 a 28 sacas por hectare, o que faz bastante sentido ao pensarmos que a Argentina não consegue obter com consistência produtividades acima dos 48, 50 sacas, que é a média nacional, e que eles nem têm conseguido essa média nos últimos anos. Então o custo de produção lá é mais baixo e de fato isso dá condições de margens a esses produtores. Um outro questionamento que recebemos bastante é quanto à depreciação das propriedades, dos maquinários na Argentina. Não foi o que encontramos, pessoal. Encontramos propriedades bem estruturadas, de fato maquinários aí não aponta, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, encontramos poucos tratores, colhedeiras aí de marcas como a John Deere, por exemplo. Há uma presença muito mais forte lá da Case, das marcas produzidas aqui no Brasil, como a Valtra, por exemplo, mas realmente não é uma situação de sucateamento. As propriedades com bons tratores, boas colhedeiras, plantadeiras de alta tecnologia, de fato não observamos esse sucateamento da produção da agricultura da Argentina. Também questionado sobre como está o humor dos produtores, o que chama a atenção, até olhando os números de área plantada da Argentina, é que há uma estagnação do crescimento da produção da Argentina. Eu gosto de citar sempre o exemplo, a maior área de soja da Argentina foi observada em 2013 e 2014. De fato, de lá para cá, o Brasil mais do que duplicou a sua produção de soja, né? Enquanto a Argentina está estagnada, não consegue produzir muito mais do que 50 milhões de toneladas e nos últimos anos até abaixo de 40 devido às quebras produtivas. Então ela é uma agricultura que está em estagnação, mas não necessariamente uma agricultura que está em depreciação completa. Questionados também sobre a questão do governo argentino, né? A gente pode notar que, assim como no Brasil, há um alinhamento mais de centro-direita entre a classe rural argentina. O governo não atrai o gosto de nenhum dos produtores e profissionais do agro que a gente conversou por lá. A questão das retenções e dos impostos de exportação são sempre citadas por esses produtores, mas de fato existem alternativas, já que a Argentina não é um grande exportador de grão. Muitos produtores vendem essa sua produção no mercado local e acabam encontrando uma situação de impostos menores. Dito isso, pessoal, e somado ao fato deles terem um custo de produção bem mais baixo do que aqui no Brasil, há sim a possibilidade de obter margens até saudáveis na Argentina, mesmo com toda essa conjuntura política e fiscal e a conjuntura de produtividades mais baixas do que a gente encontra aqui no Brasil. Uma outra situação que chamou bastante atenção é que realmente o atraso do plantio lá é grande, as lavouras, grande maioria delas ainda em vegetativo, início de florescimento. Foi difícil encontrar áreas de soja já com formação de vagens, né? E isso deixa sinais bem claros que uma recuperação no potencial produtivo da Argentina é possível, ou pelo menos um estancamento nas perdas que já estão abordadas
projetadas por lá. Um outro ponto também, pessoal, que a gente conversou lá com os produtores é que na grande maioria deles, todos ainda têm produtos da safra passada, né? Tanto milho quanto soja. Há uma grande restrição de venda lá em solo argentino nesse momento. Realmente não é vantajoso para o produtor ter o peso argentino em mãos, porque há uma clara desvalorização do peso frente ao dólar e também um cenário inflacionário muito grave na Argentina. Diante disso, os produtores têm dado preferência para segurar o grão. A grande maioria, eu diria todos os produtores que a gente conversou, realmente ainda têm estoques da safra passada e não estão incentivados a vender nesse momento. As vendas de soja foram impulsionadas em algumas semanas do ano anterior com a criação do soy dólar, né, aquela taxa de câmbio diferenciada para o produtor rural. Realmente os produtores tiveram um incremento de preços ali de 35% a 40% da noite para o dia com essa mudança do câmbio, foram incentivados a vender, colocaram mais 14, 15 milhões de toneladas de soja no mercado nessas rodadas ali do soy dólar, mas de fato fora isso não há um incentivo para a venda nesse momento. Os produtores ainda guardam estoques da safra passada e de fato a safra da Argentina também vai sair um pouco mais tarde nesse ano devido a esse plantio mais tardio. Traduzindo tudo isso em números, pessoal, o nosso número inicial aí para a safra da Argentina é de 40,83 milhões de toneladas de soja, o que configura uma quebra de 4,8% em relação à produção na safra passada, que também teve problemas. No caso do milho, pessoal, dada a situação mais drástica das áreas de plantio mais precoce, plantio mais cedo, nossa estimativa é de perdas de produção de 20% em relação ao ano passado, com uma produção total saindo dos campos de milho argentino na faixa de 40 milhões de toneladas. Esse é o nosso cenário base, pessoal. Vamos acompanhar de perto aí as chuvas, principalmente em temperaturas das próximas semanas. Manteremos contatos com as pessoas que visitamos por lá e vamos atualizando esse número sempre que tivermos novidades aí em relação à melhora ou piora da qualidade das lavouras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações que a gente repassou. Esse Tour de Safra é o segundo ano que a gente realiza e é algo que a gente quer deixar no radar para sempre fazer, porque é muito importante que a gente veja em loco o que está acontecendo. Aqui no Brasil, por a gente ter clientes espalhados pelo Brasil inteiro, a gente consegue ter uma noção melhor da realidade de campo. Para a Argentina, realmente é muito importante que a gente esteja fazendo essas visitas e, principalmente nesses anos de quebra de safra, indo avaliar em loco se de fato a gente encontra as situações que a mídia e que outras fontes de informações colocam. Eu achei muito positivo a gente ter visto essa realidade. Volto a dizer para vocês que surpreendi até em partes com uma qualidade de lavouras um pouco melhor do que esperávamos inicialmente. De fato, esse tour veio para ficar, a gente deve estar realizando ele todos os anos e eu agradeço a atenção de vocês. A gente vai mandar em anexo também aqui junto ao vídeo um relatório em PDF aí para que vocês possam acompanhar por escrito essas informações e também alguns gráficos, algumas tabelas das estimativas da Pátria em relação à produção argentina e, logicamente, deixo todos os nossos contatos aqui em aberto para que vocês possam tirar mais dúvidas sobre todo esse tour e sobre as nossas perspectivas para o mercado depois deste tour de safra, onde pudemos avaliar a capacidade de oferta do sul do Brasil e da Argentina. Valeu, pessoal, até a próxima!